Deus abençoe meus preciosos e amados irmãos em Cristo Jesus. É um prazer nós estar aqui mais uma vez para, nesse momento, o momento da meditação, meditarmos na palavra de Deus, o qual é a palavra de Deus que nos dá a vida eterna. Nesse momento, queria tomar a escritura de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, aonde diz assim a palavra de Deus: porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é um Deus de confusão, senão de paz. Deus não é um Deus de desordem, Deus é um Deus de ordem. E para meditarmos, vamos falar uma pequena palavra em poucos minutos para você meditar e acrescentar algo em cima desta meditação. Vamos falar sobre conduta. Agora, a palavra conduta, ela tem 3 significados. A primeira significado da palavra conduta quer dizer comportamento moral. E se nós olharmos, vivemos num mundo onde não se tem mais moral. Vivemos num mundo, seja na política, em escolas, em vários ambientes desse mundo, onde vemos a imoralidade tomando conta deste mundo. Aonde nós vemos hoje o mundo verdadeiramente em confusão. Confusão na política, confusão entre as nações, confusão religiosa. Vivemos nesse tempo aonde a imoralidade não só está na política ou ambientes públicos, em escolas, ou seja o que for, mas também infelizmente vemos muito isso no meio do povo religioso, a imoralidade. Nós vemos tudo isso acontecendo. E o que é isso? Cumprimento das Escrituras Sagradas de Deus. Mas no momento de tanta confusão, nós temos um escape. E esse escape é a palavra de Deus. Porque eu acabei de ler aqui, Deus não é Deus de confusão. Então, se você quer sair do meio desta confusão, onde o mundo que não tem mais moral, um mundo onde está mergulhado no pecado, eu estou te oferecendo aqui agora a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tira nós da imoralidade deste mundo. Nós também temos o segundo significado desta palavra conduta, quer dizer comportamento. Como é o seu comportamento no seu trabalho? Como é o seu comportamento na escola? Como é o seu comportamento nas ruas? Se a imoralidade está aí fora, Deus tem que ter alguém que faça a diferença. Deus tem que ter alguém que esteja um verdadeiro comportamento que agrade a Deus e mostre a diferença. A Bíblia diz em São Mateus, no livro de São Mateus, capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo falou: vós sois a luz do mundo. Então, se nós somos a luz do mundo, nós temos que ser diferente. Nós vemos a escritura de Malaquias, capítulo 3, aonde Deus disse: e outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e o que não serve a Deus. Se a imoralidade está na religião, Deus tem que ter hoje um povo que saiu do espírito religioso e veio para a palavra de Deus, aonde um povo que tem um comportamento santo, um comportamento cristão, que aonde eles estão, eles possam mostrar a diferença e ainda dizer: Deus não é um Deus de confusão. E como você vai provar nesse mundo que Deus não é Deus de confusão? É quando nós temos esse Deus em nossa vida. E nós tendo esse Deus em nossa vida, nós vamos refletir então a sua natureza, refletir a sua palavra, e não só em palavras, mas através da nossa vida nós podemos dizer essa escritura: Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Nós
para participar ou fazer parte desta igreja dos santos, temos que ter esse Deus que não é um Deus de confusão, mas um Deus de paz. Agora, o terceiro significado da palavra conduta quer dizer atitude. Qual é a sua atitude diante do problema? Qual é a sua atitude diante da dificuldade que você está enfrentando em sua vida? Nós temos vários e vários exemplos também de pessoas que passaram por grandes obstáculos, mas eles guardaram a palavra de Deus. Temos vários testemunhos, como aquela mãe, aquela mulher que perdeu o seu filho. O profeta Eliseu deu o filho através da palavra de Deus, deu o filho para aquela mulher, uma mulher estéril, que não podia ter filhos, mas a atitude dela, recebendo o profeta na casa dela, aquilo resultou em bênção na casa dela. E ela, através do assim diz o Senhor, ela recebeu o seu filho e seu filho nasceu. Ela foi mãe, ela pôde acariciar seu filho, ela pôde dar a luz ao seu filho através da palavra de um profeta de Deus chamado Eliseu. Mas os anos passaram e veio a prova, veio a dificuldade. E qual foi a prova? O filho que Deus deu para ela, Deus recolheu ele. Ele morreu. Mas qual foi a atitude desta mulher quando seu filho morreu? Foi ir ao socorro, foi ir ao profeta de Deus. Ela não fez nada sem consultar o profeta de Deus. E essa atitude dela trouxe o quê? A ressurreição de seu filho. Por isso, meu irmão, minha irmã, que possamos ter uma atitude certa nos nossos problemas, que possamos ter as atitudes corretas quando vir a dificuldade. Não faça nada, não tome nenhuma atitude sem a direção de Deus. Não tome nenhuma decisão sem a direção de Deus. Nós temos o profeta desta era, que ele nos pregou a mensagem, e na mensagem Demologia, segunda parte, o profeta disse: não faça nada sem a oração. Quando você colocar Deus na frente de qualquer decisão da sua vida, saiba que você será abençoado por Deus, porque Deus está na frente desta decisão. Então, qual é a sua atitude diante do problema? Quando o problema vier, não desanime, não pense em desistir, não pense em desanimar. Tenha a atitude correta, consulte a Deus, entregue esta causa na mão de Deus. Então a ressurreição virá sobre a tua vida. Deus te abençoe. Guarde isso, conduta. E conduta vem de 3 significados: procedimento moral. Se vivemos num mundo o qual perdeu a moral, eu quero vos dizer, há uma noiva, há um povo que crê no poder de Deus e estão hoje eu posso dizer, espalhado por esse mundo, há homens de caráter, há jovens de caráter, há pais de caráter, há mães de caráter. Há um povo que o diabo não conseguiu derrubar a sua moral, mas estão de pé diante da graça de Deus. O segundo significado, guarde bem, é comportamento. Se muitos se comportam mal em vários momentos da sua vida, há um povo que tem um verdadeiro comportamento reto e são. E esse povo se chama a Igreja dos Santos. Se também nós vivemos num tempo que o povo tem tomado suas atitudes erradas, eu quero dizer, há um povo que tem uma atitude correta no momento certo, e este é o povo de Deus. Deus te abençoe, que você seja um homem que guarde a palavra de Deus, uma mulher, um jovem, seja o que for, adolescente, que guarde a palavra de Deus, que tenha um verdadeiro comportamento que vem de Deus e tenha verdadeiras atitudes
que agradam a Deus. A atitude daquela mãe agradou a Deus e o profeta visitou a casa dela e o filho dela ressuscitou. Que nossas atitudes tragam Deus em nosso lar e nós possamos ter vitória em nossas casas. Medite nisso. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.